Não, eu faço no papel. Tá bom. Então, gente, ontem nós estávamos falando da comunicação, a importância de se comunicar, porque a gente vive em sociedade, então é importante que a gente saiba falar, saiba ouvir. E aí nós vamos trabalhar agora, nessa unidade, um gênero textual que é o conto. Então, ontem eu havia comentado que nós vamos fazer a leitura, a interpretação, e depois a gente vai ver quais são as características do conto, tá? Então, quando fiz 7 anos, ontem eu li essa primeira página e pedi para vocês fazerem a página 8. Todo mundo fez a página 8? Eu não, menos eu fiz até a 10,5. Eu fiz a 10 quase inteira. Eu não fiz até a 8. Eu não Eu fiz consegui. com o Igor e a gente acabou que esqueceu. Oi, Malu. A Jéssica cegou quando eu ia começar. Tá. Eu também. Eu fiz uma questão. Peraí, gente, a Malu tá falando. Hã? Você pediu para fazer esse desenho aqui de dever de Ah, e casa. você fez? Eu fiz. Deixa eu ver. Eu fiz, cara. Eu vou te mostrar também. Ai, que lindo que Daqui a ficou. Eu fiz até a 10. Ficou muito bom. Mais Olha, alguém fez a é. página 6? Eu Juro. 7 a 8. Eu fiz, João. desenhei um óculos com várias coisas. Ô, João, cadê você? Né, Guilherme? Não foi mó aleatório. Ah, você tá sem câmera. Ah, peraí. Mas Eu eu acho que- WhatsApp, quando Ah, tem legal. essa bolinha, aí eu explico. Tá. Você tá ouvindo? Eu Estou. imagino, tipo... Ô, Pro, ó. Eu fiz um Eu só fiz a 6. Aí eu pensei óculos que tem várias coisas. Display, foto, antirroubo, conversas, aplicativos. Legal. É o que eu Muito imagino. bem. Show. Sora. O Gu também fez? Mas eu fiz uma caneta também. Só 6. Oi, Sora. Oi, Sora, só que João. eu não quero mostrar. Atrasado é porque Não precisa mostrar, Igor. Não precisa mostrar. Ah, João Luca, nós estamos na página 7 de português. Tá bem. Sora, você viu o meu retângulo montado que minha mãe mandou ontem? Não, ela mandou no WhatsApp, né? A gente Eu vai não ler o abri texto de ainda. novo? A gente vai ler o texto de novo? Não, vocês vão fazer a página 8 agora. Oi, Marina. O quê? Demais. Ô, Sora, eu fiz as 6, só que eu não desenhei, eu só escrevi mesmo. Tá bom, Sora, olha o meu. Peraí. deixa eu ver. Aqui, ó, Sora. É um aplicativozinho. Chama Ah. Comunicação. Muito bem. WhatsApp na TV. Nossa, o Igor tá com tanto frio assim, Igor? Tá bom comigo. O Igor tá lá em pacote. Oi, Má, tudo bem com você? Agora tá engraçado. Meu computador bugou agora. Má, você conseguiu pegar o material na escola? Sim. Tá. Nós estamos tendo aula hoje é de português. As duas primeiras serão português e depois história, tá? Página 7 de português. Ô, Sora, a gente tá 5 minutos atrasado. Na verdade, não tá não, Lorena, porque ela já tá corrigindo. Eu tava vendo o dever. E agora eu já pedi para vocês fazerem a página 8, a interpretação de quem não fez. Ô, Sora, Ah, tá. eu tô em uma. Eu tô escrevendo a 5 já. Tá. Eu fiz ontem, quando você mandou até a 4. Ah, legal. Então, crianças, ó, enquanto vocês estão fazendo, eu só vou recapitular. Esse texto é um conto, o título Quando Fiz 7 Anos. Então, eu li essa primeira parte ontem, e aí pedi para vocês responderem essas primeiras perguntinhas. São 4 questões da página 8, tá? Que é número 2, número 3, número 4 e número 5. Aí vocês vão responder e a gente vai
continuar a leitura e continuar a interpretação. Tá? Como tem aluno ainda que não pegou o material, eu vou compartilhar o texto aqui na tela para vocês. E aí a gente faz a leitura. Oi. Depois você vai corrigir? Vou corrigir. Tá bom. 5 minutinhos, né? 5 minutinhos é o máximo, não é? Hã? Você vai dar 5 minutinhos? Não. Uns 10 minutos para vocês responderem. Eu tava pensando que era entre 5 e 10. Marina e Sara foram bem de férias? Sim. Fazer. Que bom. João, eu não entendi o que você falou. O meu caiu e não tá conseguindo fazer. João, você tá falando, mas fica tudo tremido o que você fala. A voz dele tá bugada. João, não dá pra entender. João, não dá pra entender nada que você fala. A gente só escuta você falando mesmo, não dá pra entender. Escuta Agora tá escutando? Mais ou menos. Não. A O que gente tem que fazer? fica ouvindo tipo uma voz estranha. É para fazer a página 8 de português. Ok. Meu caiu. Sora, a partir de agora eu vou tentar fazer letra bonita, tá? Tá bom. Mas às vezes, né? Porque se tiver muita coisa pra escrever, aí eu às vezes não vou conseguir. Eu não entendi a Escrever feio. Tá. Mas tenta fazer o mais caprichado possível. Ó, já fiquei bem satisfeito com a resposta. Eu escrevi bem bonitinho. Olha a A foto. primeira em nossa cidade. Um abajur. Com ele criando 8 filhos. Crianças, eu vou compartilhar então um livro e aí a gente faz a leitura novamente daquela página 7 e aí começa respondendo as questões, tá? Tá. Para quem não tá com o material, o livro de português, a primeira unidade que nós vamos trabalhar é comunicação. Então esse é o texto, tá, Sara? Que é o conto. Então, vocês têm que ler a primeira parte do conto para poder responder as perguntas da página 8. O título do conto, Quando Fiz 7 anos. Lá estava meu avô, lá estava como se lá sempre estivera, naquele quartinho entre aparelhos elétricos que não funcionavam mais. Rádios, ferros, liquidificadores e com várias ferramentas. Chave de fenda, alicate e martelo. Pessoal, nesse primeiro parágrafo, só por esse parágrafo, dá para saber se o narrador ele participa da história ou ele é um observador? Ele participa. Ele participa. E quem que é o narrador? A pessoa que está escrevendo. Não. Quem falou? O neto. É o cara que narra a história. É a O criança. Neto. Muito bem. É o neto, a criança de 7 anos. Isso. Acho que foi o João Luca que comentou, né, João, antes? Eu que falei. Que é, Sora? Você que falou Neto primeiro? Eu que falei. Ah, o Jaime? Não falei nada. A pergunta foi minha. Tá bom. Então, ó, só por esse parágrafo, gente, nós conseguimos identificar que quem tá contando a história é o neto, né? Porque ele fala, ó, lá estava meu avô. Então, se ele fala meu avô, ele é o neto, obviamente, do avô.
Então, continuando. Quando mais novo, porém, ele fora dono de uma loja de aparelhos eletrodomésticos, a primeira em nossa cidade. Com ela, criando uma família de 8 filhos. Depois, com o avançar da idade e suas limitações e doenças, foi se afastando da loja e, em seguida, do convívio social, recolhendo-se à sua casa. Ao morrer, minha avó aceitou morar com um dos filhos, que além de um quarto para dormir, lhe cedeu o quartinho do fundo, onde ele passava a maior parte do tempo e que ele chamava de oficina. Então, aqui, quando a esposa dele morreu, né, a avó do menino que está contando a história, ele foi morar com um dos filhos. Era lá na oficina que eu ia encontrá-lo. Sentava-me num antigo tamborete, a Pronten tinha falado, né, que o tamborete é um banquinho sem encosto, e ao seu lado, diante de uma mesa encostada à parede e encimada por uma prateleira cheia de latinhas e caixinhas de tamanho variado, dentro das quais estavam pregos, parafusos, focas, ruelas, fios e arames, sentava-me e ficava observando-o trabalhar. Às vezes o ajudava em pequenas coisas. Eu não entendia bem o que ele fazia, nem ele me explicava, sempre fora de poucas palavras. Mas eu percebia por sua expressão que ele tinha dificuldade em fazê-lo e que isso o deixava aborrecido. Ele abandonava então, por um momento, o serviço e dava um suspiro fundo, um suspiro de desânimo. Depois olhava para mim e aí, descontraindo-se, sorria ou dizia alguma coisa divertida. Então, essa primeira parte do conto tem algumas perguntas para que vocês respondam. Quais são os personagens que aparecem nessa primeira parte? O avô e o neto. O neto. Isso. Avô e o neto. Então, vamos lá. Já vamos responder aqui. Então, quais são os personagens que aparecem? O avô e o neto. E o neto. O avô e o neto. A senhora tá lendo ainda. Não, ela já tá respondendo. Eu sei, é primeiro. Eu tô. A senhora Coloquei aqui, ó, o neto entre parênteses narrador, para vocês não esquecerem, tá? Cala a boca, eu tô falando. Eu já ouvi. Eu tô falando. Isso, mas eu ouvi. Eu estou falando. Eu estou falando. Número 2 agora, gente. Número 3, desculpa. O narrador desse conto participa ou não da história? O que vocês acham? Ele participa. Participa por causa do trecho. Lá estava eu e o meu avô. Ele é o narrador personagem. Muito bem, Lourenço, acho que foi o Pedro que respondeu, né? Sim, ele participa. Pedro. E qual que é o trecho que a gente consegue identificar? Lá estava meu avô. E lá estava eu e meu avô. E lá estava meu avô. Não, qual que era? Olhem lá no texto. O narrador, ele participa. Ok, vocês já me responderam. Lá no texto tem um trecho que justifica essa resposta. Que fala sobre o menino. Ele tem uma parte no trecho que ele coloca-se comunicando o avô. Que parte é essa? Lá estava meu avô. Não, gente, não é lá estava meu avô. Sora. Oi. Sora. Pode Lá falar. estava eu sentado no tamborão. Hã? Lá estava eu sentado no tamborete. Antes disso. Tamborete. Presta atenção. Eu quero que você responda. E não mexe no Eu não computador. lembro. Tá compartilhado outra tela. Encontrá-lo. Oi? Era lá na oficina que eu encontrá-lo. Isso. Perfeito. Então, eu coloquei entre aspas, porque é um trecho do texto. Então, é bem essa parte aí, ó, que dá pra gente perceber que o menino participa da história.
Então, era Igual a pro, livro aluno, é só você copiar. lá É só eu ir no aluno. Ai, fecha isso daqui. na oficina. Como que é o resto? A oficina que eu ia encontrar ele. Eu Assim, ia a senhora que encontrá-lo. Muito bem. Tá bom, não entendi Apresenta muito aí. bem. Vai, cara. A mãe do menino aí. Esse é com medo. A Sora não tinha lido, mas ela queria que ele respondesse. Ah, ninguém tá falando. A Sora se colocou no mudo de novo. Oh, meu Deus. Ó. Sei lá. Colocaram a resposta, gente? Não. Quase. Não. Tá. Sim. Porque se eu descer muito, vai sair essa resposta da linha. Ó, a número 4, eu já vou ler o trecho para vocês. E aí prestem atenção no que vai ser perguntado, tá? Então, quando mais novo, porém, ele fora dono de uma loja de aparelhos eletrodomésticos, a primeira em nossa cidade, com ela criando uma família de 8 filhos. Essa expressão que está em destaque, que está em negrito aí, ó, com ela criando uma família de 8 filhos. O que que isso quer dizer? Eu botei que ele tava criando uma grande Para família. alimentar a família. Peraí, um de cada vez. Malu, o que que você colocou? O que aconteceu? Que ele tem a loja, daí ele cria uma família e consegue alimentar a família, então que os filhos precisam. Isso, então através dessa loja que ele sustentou a família dele, né? Ô, Sora, agora posso fazer a minha resposta? Pode. É que eu botei que ele tava criando uma grande família. Como assim? Que ele estava criando. Uma grande família. Substitui aí o criando por sustentando. Eu coloquei que o avô sustentava a família. Isso, tá ótimo. Porque o criando, Jaime, já é o que está na frase, ó. Com ela criando uma família de 8 filhos. Mas eu quero saber o que que essa expressão significa. Pro, Oi. Sora, a minha alguma tava coisa que certa? aconteceu, eu não tô enxergando sua tela, não tô enxergando Tava, nada. Malu. Tá certinho. Sora, Oi. Algum erro aconteceu, eu não tô enxergando nada. você desceu? A tela. Porque pra mim eu ainda tô vendo a 4, só a 2, a 3 e a 4. Isso, eu não desci, não. Eu tava só, eu li e Eu não tava tô- ouvindo a resposta dos Ô, Pro, amigos. você Agora que eu vou pode descer. compartilhar e compartilhar de novo? Porque eu não tô enxergando a tela, tá tudo preto pra mim. Professora, é que com a loja ele criou 8 filhos. Isso. O criou 8 filhos, aí a família já tá aí, né, gente? Eu quero que Obrigado, vocês coloquem o que significa. Então, agora é o 4, tá? Que nem o que a Malu respondeu tá correto, que ele conseguiu alimentar a família, né? O sustento.
Então Professora, vamos lá. Oi, posso tomar água? pode. Então aqui, ó, na número 4, era para vocês responderem o que significa a expressão destacada. Então, o avô, ele conseguiu fazer o quê, gente? Sustentar a família. Isso. O avô conseguiu sustentar a família através da loja que ele tinha, né? Ele trabalhava na loja e com a renda ele conseguiu sustentar a família dele. Agora, número 5, ó. Nessa primeira parte do conto, o narrador apresenta seu avô, que é o tema principal da narrativa. Ou seja, a história do avô é o tema principal dessa história. Transcreva do texto, então retire do texto um trecho que descreve uma característica desse personagem. Eu quero que vocês acharam uma característica que descreve o avô? Que ele é bondoso com a família? Não. Lá no texto. Lá no texto tem características que descrevem o avô. Ó, tem uma característica que é muito evidente no último parágrafo. Quem que achou? Professora, eu sei uma. Pode falar. Eu sei uma. Ele ficava em um quartinho fazendo o que ele chamava de oficina. Não, mas, Malu, eu quero a característica que descreve o avô. Eu sei, ele era quieto, por causa que ele perguntava e ele não falava nada, então ele era quieto. Isso, o que está escrito aí no texto que você consegue identificar isso? É assim, aqui, olha. Ele suspirava e o suspiro dele era de desânimo. E depois ele olhava para mim, e aí ele depois Pro, animado. Pro, eu vou sair porque eu não tô enxergando a tela, não tô enxergando nada. Eu Tá. já entro, tá? Tá bom. Deu problema. Gente, ó, lembra que característica é o que a gente vai caracterizar o substantivo. Então, pensem aí nesse avô. Lá no último parágrafo, acho que foi o Jaime falou que ele era quieto. Mas o que está escrito ali que dá a entender que ele é quieto? Pro, Oi. tá escrito aqui que ele também é... Eu acho que eu sei. Aqui, ó. Eu também sei. Peraí, gente, a Vitória tá falando. Eu não entendia bem o que ele fazia, nem me explicava. Sempre fora de poucas palavras, mas percebia a sua expressão. E ele tinha dificuldade de fazê-lo, o que isso deixava aborrecido. Isso, então aí, quando a gente fala desse personagem do avô, tem um trechinho que descreve ele, que é o quê? Ele era uma pessoa de poucas Palavras. Isso, sempre fora de poucas Agora palavras. eu tô vendo a tela, pronto. Tem dado problema. Estão respondendo? Sim. Eu tô. Ótimo.
Quem já terminou até a número 5 pode continuar lendo o restante do trecho do texto. E quem não consegue porque não tem Ah, é. Deixa eu só eles terminarem, Sara, que eu baixo para você ler, tá? A Sara precisa ficar Também tirando um é monte pra de foto colocar da tela. aquele Sora, desculpa ficar com a câmera desligada, animado. é porque tinha uns probleminha rolando aqui. Tá, peraí. Vitória, o que você falou? Não ouvi. É pra colocar aquele desanimado? Não, só pode pôr que ele sempre fora de poucas palavras. Tá. Doutora, eu posso ir no banheiro? Pode. Crianças, eu vou descer aqui o texto para o pessoal que não tem ainda a apostila conseguir ler. Então, aqui é a segunda parte do texto, tá? Do conto. No dia do meu aniversário, quando fiz 7 anos, um dia que ficou marcado em minha memória, com todos os seus detalhes, eu cedo ainda fui à sua casa. Falei do aniversário e o convidei para a festinha que ia ser à noite.
Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer. E então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Eu esperei ansioso. Passados alguns minutos, chamou-me de volta e me entregou um pequeno objeto embrulhado em papel cor-de-rosa, papel que na época se usava para embrulhar tudo, nos armazéns, lojas, padarias, e que com o advento do plástico atualmente já quase caiu em desuso. E amarrado com um barbante, hoje também, pelo mesmo motivo, quase peça de museu. Um presentinho de seu avô, disse ele. Eu agradeci e, doido para abrir o embrulho, fui para casa a 3 quarteirões dali, voando como um alegre pássaro da manhã. Pai! Ai, peraí que cadê? Pai, eu disse, olha aqui, o vô me deu um presente. Fui desamarrar o embrulho, mas não consegui. Entreguei-o a meu pai. Ele também teve dificuldade. Seu avô caprichou, hein? Brincou. Deve ser um presente muito bacana. Eu dei uns pulinhos de alegria, como costumava fazer essas horas. Finalmente, meu pai conseguiu desatar o barbante. Tirou o papel, mas aí havia um outro papel mais bonito, vermelho, embora um pouco amassado e desbotado, e um outro barbante mais fino e de cor amarela. Eu já não aguentava mais esperar. Então apareceu o objeto que à primeira vista julguei ser um relógio, mas que meu pai disse que não era um relógio, era uma bússola. Lembram, gente, só um parênteses aí, que nós estudamos o que é a bússola? Eu lembro, professor, eu lembro. Eu tenho até uma de verdade, eu vou pegar e te mostrar no intervalo. Tá. Eu já vi uma. Eu lembro. Eu nunca vi bússola. Ótimo. Minha mãe tem. Mas eu tô em dúvida se O ela... menino achou que, o netinho achou que o avô tinha dado um relógio. Não era um relógio, era uma bússola, tá? Aí o menino continua. Bússola, eu disse. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. O que é bússola? Perguntei. Sem responder, meu pai continuou examinando o objeto. O papai disse então, com um sorriso entre reprovativo e condescendente. Reprovativo significa que desaprova, condena. E condescendente que cede, permite, consente. Minha mãe estava perto e se aproximou curiosa, querendo saber o que era. O papai, meu pai, repetiu, no mesmo tom de antes. Ele deu uma bússola para ele. Bússola? Minha mãe se admirou. Meu pai passou a ela a bússola. Eu ali esperando, sem saber o que era uma bússola e para que a bússola servia, e sem entender aqueles sorrisos dos dois. Por fim, meu pai me explicou o que era uma bússola e para que ela servia. Ele falou sobre a navegação antiga, os fenícios, os astros, a época dos descobrimentos marítimos, a aviação, quase uma aula de história naqueles poucos minutos. Eu já estava empolgado com o meu presente. Então veio o choque, a ducha de água fria. Só que essa aqui, disse meu pai, essa aqui não serve para nada. Por quê? Eu perguntei. Porque ela está estragada. Estragada? Então, gente, o avô deu um presente que estava o quê? Estragado, coitado do menino. Coitado do menino. Você não vai no aniversário, né? Aí quem que dá um presente estragado? Que dó, né? Esse vô, né? Ai, que avô é esse, mano? Eu pensei que ele era um docinho, mas não, ele é um diabo. Ó, crianças, vamos lá. Agora vocês vão responder a página 10. Tem essas perguntinhas aí, ó. Vou dar uns minutos para que vocês consigam responder, tá? Lembrando que para responder vai precisar retomar a leitura do texto. Ô, professor, eu sabia que não pode deixar nenhum ferro perto
da bússola, senão ela vai ficar doida. Pode até se perder mais fácil. Então, vamos lá, crianças. Leiam de novo o texto e respondam as questões. Enquanto isso, eu vou entrar e vou fazer a chamada, tá? Então, fiquem atentos para vocês responderem. Tá bom. Vai precisar de um dicionário. Vou responder a 9A. Eu sei que não é fácil. Se eu cuidar muito mal, Eu vou parar, não tô fazendo isso. Quem tá cantando? Pode parar de cantar? Ou deixa no mudo e canta. Eu fiquei com dó da criancinha. Coitada. 17 anos. Não, primeiro o avô recusa o convite de aniversário dela. Depois dá um brinquedo. Pede pra ela sair, pra pegar. A quebrada pra ele de presente. Não, mandou ele sair pra ele pegar a bússola quebrada, né? Pra ele não ver que tá quebrada. E já embrulhar com aqueles sacos. Com 2 embalagens, mano. Ele tirou uma e tinha outra. É, foi nem pra esconder mesmo que tava. Aquele avô é um diabo. Diabo, eu diria um roubo. Ele também deve ser um objeto antigo que ele tinha, né? Quem sabe ele achou que tava consertado, mas na verdade tá quebrado e ele não sabia. Às vezes ele só errou mesmo. Idoso é assim. Ele podia ter olhado na oficina, né? Deixa eu ver se tava pegando. Onde está? Ô, Pro, perdi meu dicionário. Achei. Vou procurar a palavra. Advento. Sora, eu não tenho dicionário, então eu vou pesquisar no Google. Tá? Eu vou te mandar a foto de cada página do dicionário. Nossa! Fica um ano lá dentro. O significado que fica tudo Gente, bem. eu tô ouvindo os mesmos alunos falarem, tá atrapalhando quem tá fazendo. É para responder a página 10, não é para bater papo. Achar eu te mando, Igor. Ó, atenção para a chamada. Respondam, tá? Edgar. Presente. Eduardo. Presente. Gustavo. Presente. Igor. Presente. Jaime. Presente. João Guilherme. Presente. João Luca. Presente. João Vitor. Aqui. Júlia.
A Júlia não entrou, né? Não. Lorena. Presente. Lorenzo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Marina. Presente. Pedro Souza. Presente. Ricardo. Presente. Sara Barbosa. Sara Barbosa não tá aí. Sara Capovilla. Presente. Viavi. Tá ali. Presente. Ok. Professora, agora eu sei o negócio do papel. Porque tava estragado. Porque o avô do menino nunca tinha abrido. Hã? Eu sei porque o papel tinha outro papel embaixo e ele tava meio amassado. Por causa que o avô nunca tinha abrido, então ele pôs outro em volta para ficar melhor. Entendi. Ah, agora ele não é mais o diabo. Por enquanto. João Lucas é muito engraçado. Mas ele ainda recusou o convite, então ele ainda é um pedacinho de diabo. Diabo! Às vezes ele nem tem como ir mesmo, né? Eu tô aqui, tipo, do lado, procurando a palavra, eu não acho. Em casa não tem nada. Quê? Eu tô procurando a palavra no dicionário, tá, tipo, do lado que eu não tô achando. Tá quase. Ai. Cadê você? Onde vem? Cadê você? Onde vem? Não. Onde vem? Ai, não cheia de vento. Doutora, eu não sei se eu tô com meu dicionário, eu vou olhar. Daí eu vou olhar. Pra ver se eu tô com meu dicionário. Ai, terminei disso, meu 10. Tirar um pouco. Ai, se fode um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Acabei, Sora, eu fiz até a 11. Ótimo. A gente já vai corrigir. Ô, professora, tá vendo meu irmão aqui no cantinho? Uhum. Ele tá pegando sapato pra descer na rua. Acabou de pegar. Vem mostrar seu sapato bonito. Professora? É croque, ele tá falando.
Pesquisar no Google a palavra. Mas era aqui. Vou colocar um pouquinho. Tá, pode ir, tá? Mas você vai com a mamãe, depois eu desço com você. Ô, João, eu já te mandei o significado, vê lá. Ah, valeu, eu vou pegar ali, porque eu matei minha cabeça aqui, eu não consegui responder só essa. E todas. Coleira. Mãe. Onde? Olha a letra. Valeu, Igor. A única que eu não consegui fazer. Papel que na época se usava para embrulhar tudo nos armazéns, lojas, padarias e que com a chegada do plástico atualmente já quase caiu em desuso. Entendeu? Vai, lê a próxima, né? Porque, segundo o narrador, os embrulhos de papel caíram em desuso Por que não usa mais embrulho de papel? por causa do plástico. Porque agora acho que põe na sacolinha, né? É, o plástico. Por sacola de plástico. Então, Lourenço, se muda. Ô, João Guilherme, É. eu não acho meu dicionário. Ele deveria estar na minha mochila, mas não tá. É, eu vou tentar mandar pelo correio aí. Dá seu endereço. É, mandar o quê? Dá o dicionário pelo correio, é só passar o endereço. Professora, é Oi, melhor me eu mandou. fazer a página 10? Lá 9. Gente, eu não consigo ouvir quando o amigo fala. Vocês falam juntos. Só pra fazer a... Só a página 10. Terminou? Professora, tá um padrinho estranho? É o eco do Gustavo. Tá vindo do Gustavo. Mãe. Igor, tô mandando mensagem, tá? Crianças, eu vou colocar de novo aqui a apostila para a gente fazer a correção dessas perguntas, tá? Aí, caso alguém não entendeu alguma, é só me perguntar. Estão vendo aqui o livrinho? Sim. Ótimo. Então, ó, a primeira pergunta: que convite o narrador foi fazer a seu avô?
Pra ir no aniversário dele. Isso. Aniversário dele. Então ele foi convidá-lo Para o aniversário para sua festa de aniversário. O barulho tá muito ruim. Muito bem. A número 8. O avô aceitou o convite? Não, ele não aceitou. Não. Isso. Ele não aceitou. Eu até coloquei um emoji de triste. Qual é o trecho do texto que a gente consegue justificar essa resposta? Eu falo. Eu sou eu quero falar. Pode falar, João Luca. Tá bem. Ele me abraçou apertado, mas disse que não podia ir. Isso. Mas disse que não podia ir. E qual que é o resto? O que mais que o vô fala? Eu só escrevi isso. Tá, mas o que tem lá no texto? É o menino. Eu posso achar. O que o vô fala pro menino? E que eu não reparasse. Isso, exatamente. O avô não aceitou o convite, aí falou pro menino que não poderia ir e que eu não reparasse, né? Como assim, se eu não reparasse? Não entendi. Foi exatamente por isso que eu não escrevi. E desculpa eu te deixar falar, já. Que ele não ia perceber. Agora é a número 9. Releia este trecho. Papel que na época se usava para embrulhar tudo nos armazéns, lojas, padarias e que, com o advento do plástico, atualmente já quase caiu em desuso. O que significa essa palavra em destaque, né? Advento. Vocês precisavam consultar um dicionário. Quem achou? Aparecimento, vírgula, chegada de alguém ou algo. Ótimo. Então, aparecimento. Tava com dúvida nessa. Aparecimento. Chegada. O que mais? No plástico. De alguém ou algo. Tá. Então, vou deixar só aparecimento e chegada. Então, ó, se a gente troca a palavra advento por uma dessas, significa, né? Com a chegada do plástico, atualmente já quase caiu em desuso. Esse trecho aí não é óbvio da época de vocês, porque hoje nós temos papéis de presente, caixas, vários tipos de embrulho. Mas antigamente existiam muitos armazéns e nesses armazéns vendiam-se tudo. Vendia-se presente, roupa, alimento, carne, tudo que imaginava tinha no armazém. E não tinha papel de presente igual tinha hoje. Existia um papel que eles usavam para embrulhar tudo, inclusive um presente. Você ia lá e falava, eu quero comprar alguma coisa, vou dar de presente para o meu filho, por exemplo. Eles mostravam algumas opções e embrulhavam num papel que ele era mais rosadinho e amarravam com barbante. Na casa dela. O que, Edgar? Eu tô com sorte que minha avó foi professora, então ela pode me ajudar em algumas coisas. Ai, que gostoso. Sua avó era professora do quê? Ela foi professora de ciências, matemática e português. Ai, que legal. Seu sortudo do caramba. Ô, Sora! Ela foi professora. Sora! Pode falar. Minhas duas vós foram professoras, só que uma delas, ela foi professora e teve uma escola. Ai, que legal. Ô, Pro, Ah. a minha avó, ela foi professora e diretora também. Ah, é? Sim. Aonde, Má? Eu não sei, era uma escola lá no Caxambu. Ai, que gostoso. Então, essas avós devem ser muito pacientes, hein? Ô, Sora, Ah. então, é que eu não tinha achado meu dicionário. Então, eu teve que perguntar para alguém. Tudo bem?
tá? Mas a gente já pôs a resposta aqui, ó. Aparecimento e chegada. Pessoal, essas 3 perguntas eu já posso baixar? Não. Não? Tá. Espero mais um pouco. Enquanto isso, quem não terminou, vai terminando. A letra B tem a número 10 e a número 11. Quem já terminou tudo, pode ler o texto da página 11. Posso descer agora, gente? Pode? Claro. Ô, João Vitor, por que sua voz tá assim? Ô, João Vitor, você tá em computador? Celular ou tablet? Celular. Tá no quê? Celular. Ah, Então, vou descer, tá? tá. Então, agora é a letra B da número 9. Por que, segundo o narrador, os embrulhos de papel caíram em desuso? O que significa cair em desuso? Eu tenho Hã? uma tradução, se você quiser. Que a gente não usa mais. Isso, que não usa mais. E aí, pelo texto, o que foi substituído? Então, por que, segundo o narrador, os embrulhos de papel caíram em desuso? Plástico. Minha avó é professora de tudo, só que eu tinha bugado. O plástico. O plástico, porque eles foram substituídos pelo quê? Plástico. Substituído Plástico. pelo Nossa, substituído. Professora, na verdade, minha avó ela é professora de tudo. Só agora que eu perguntei para ela, é porque eu tinha travado. Ah, tá. de sortudo. Que delícia, né? Ter a avó professora aí pertinho. E agora que ela acompanha ele, né? O problema é que ela teve um AVC. Mas ela tá bem? Tá ótimo. Que bom. E AVC? Acidente vascular cerebral. Aconteceu no lado direito, no melhor braço. Nossa. Faz tempo? 2018. Mas ela já tá recuperada. É. Ai, que bom. Bom, né? Só o braço direito que tá travado, a perna tá boa. Ah, mas aos poucos volta, né? Se Deus Aí, em quiser. seguida, em 2019, ela teve outro que tudo ficou parado. Só que aí ela só teve um tranco, que tudo travou. Professora, eu também tô com o barquinho, ó.
Aqui onde eu tô não tá muito frio. Onde que eu tô tá calor, ó. Se eu abrir a janela, vai entrar sol. Vamos lá, gente. Ó, Aqui no continuando, número 10. Em sua opinião, por que embaixo do papel cor-de-rosa havia outro embrulho que parecia mais antigo? Por causa que ele ainda não tinha abrido o pacote. Isso, ok. Que mais? Porque o avô não tinha aberto o embrulho? Porque o avô ainda não tinha aberto o embrulho, porque ficou muito tempo guardado. Aí depois ele colocou outro por cima para parecer mais novo. Ótimo, muito boa resposta. Foi o que eu coloquei. Então, ó, essa questão, a número 10, gente, só para vocês entenderem. Ela não é uma questão que vai ter uma resposta certa ou errada. Lógico que não dá para responder qualquer coisa. Porque no texto não deixa claro, né? Não fica evidente o porquê que esse objeto foi embrulhado com outro papel, né? E um embrulho parecia mais antigo que o outro. Mas dá para a gente perceber pela história que é algo mais antigo, né? Que devia estar guardado por muito tempo. Agora, número 11. Que objeto estava embrulhado no pacote que o menino recebeu do seu avô? Qual desses três aqui é o objeto que o menino recebeu do avô? A primeira, porque as duas segundas são relógios. A primeira, gente, é a bússola. A segunda é um relógio e a terceira é um cronômetro. O cronômetro é muito utilizado por professor de educação física. Da minha para marcar o tempo. Isso, é para marcar o tempo. A educação física. Você dá uma volta inteira pela sua casa. Você usa o cronômetro para cumprir o seu tempo. Isso. E aí, gente, quem sabe me explicar? Quem me chamou? Eu. Oi, Gu, pode falar. Eu só sei que ela serve para se localizar. Norte, O segundo é também um relógio de bolso, né? Isso, o segundo é um relógio de pulso. Também era muito utilizado antigamente. Os homens, eles prendiam no cinto da calça ou ali, sabe aquele espacinho que a gente passa o cinto no passador? Sim. E colocava esse relógio no pulso. E esses relógios, a grande maioria, eram feitos de ouro. Era uma coisa elegante, mais chique. E com certeza caro. E caro, é. $1 trilhão. Vi, você também me chamou? Sim, é só para ver se a 10 tá certa. Pode falar, meu anjo. Por que o papel de baixo estava rasgado, velho e cheio de poeira? Muito bem, Vi. Gostei da sua criatividade. Obrigada. De nada. Na 10 eu botei o avô ganhou e nunca abriu e deu ao seu neto. Na 10. O avô ganhou e nunca abriu e deu a seu neto. Muito bem, bem criativo também, resposta. É legal essas perguntas porque vocês mostram a criatividade na hora de responder. Agora, a 11 nós já circulamos e aí embaixo tem uma perguntinha. Quem sabe me explicar para que serve uma bússola e como ela funciona? Quem me explica? Eu, Sora, eu. Então, peraí, João Luca, pode falar. A bússola serve para indicar aonde fica o norte e o sul, porque antigamente os barcos ficavam muito perdidos. Também serve para que pessoas dirigindo aviões usarem. E é muito importante. Muito bem. Ótimo. Mais alguém quer falar para que serve a bússola? Ô, Pro, tem também eu quero. Ela tá de madeira e vai no barco. Posso falar, Sora? Oi, eu falei Pode falar.
A bússola serve para ver o nascer do sol e o pôr do sol. Certo. E para o leste, oeste, sul, sei lá o quê. Ô, professora? Sora, Ah, eu posso falar? pode. A bússola, ela serve para mostrar para onde você tem que ir. E mostra ao sul, leste, oeste. Norte, sul, oeste. E ela está sempre apontando Ok. para o norte. Isso. Ó, crianças, então agora é a penúltima. É a penúltima? É a penúltima parte do texto, tá? Que ainda tem a última. Na página 11, vocês farão agora a leitura do texto e vão responder a página 12. Vou descer aqui de novo, para quem não está com a apostila conseguir acompanhar pelo menos a leitura. Então, ó, vocês vão fazer a leitura do texto da penúltima parte e aí vão responder. Aqui na 12, ó, o que o menino sentiu quando descobriu que o presente que havia ganhado de seu avô não funcionava? Então, a gente vai continuar o texto. Quem que me chamou? Lê pra mim. Leio. Então, ó. Sora, eu queria falar o que é uma bússola. Fala, Jaime. Ela indica o norte, que é o vermelho, que a seta vermelha indica o norte. A outra indica o sul e dos outros lados são leste e oeste. Dá para ver onde nasce o sol e onde o sol desaparece. E era muito usado antigamente para os marinheiros não se perder no mar. Certo. Ó, então vamos lá, continuando. Eu vou ler para quem está sem apostila, e aí vocês podem me acompanhar na leitura e já vão respondendo a página 12, tá? Então, ó, o menino descobriu que a bússola estava estragada. Então, a gente vai ver agora como ele se sentiu quando ele descobriu que o presente que ele ganhou não funcionava. Ele me explicou, mostrou que a agulha estava sem funcionamento, balançando, e sacudiu a bússola, fazendo um barulhinho parecido com o de um chocalho. Disse que, com uma bússola perfeita, não acontecia aquilo, a agulha se movia por magnetismo. Magnetismo? Eu perguntei. O que é magnetismo? Ele novamente explicou, mas dessa vez eu quase não o escutei, sentindo uma dor que subia devagarzinho do fundo do peito e ia tomando conta de todo o meu ser. Essa aqui não serve para nada, meu pai tornou a dizer, e me entregou a bússola de um jeito que era quase como se dissesse, pode jogar isso fora. Os dois, meu pai e minha mãe, foram cuidar de suas obrigações cotidianas e me deixaram ali, no meio da sala, com aquela coisa na mão, aquele objeto inútil. Então, minha dor começou a ser substituída por uma sensação de logro. Sensação de logro é uma sensação de ser enganado, de que meu avô me fizera de bobo, abusara de mim por eu ser criança e não entender das coisas. Eu que gostava tanto dele, que o ajudava na oficina, que... Aqui a gente vê como ele ficou chateado, né, gente? Aí me veio uma raiva imensa, que me levou de repente até o jardim de casa, de onde eu iria tirar a bússola na rua para que ela se espatifasse e fosse esmagada pelas rodas dos carros que passavam. Eu já ia tirá-la quando, sem saber por quê, não o fiz.
Olhei-a novamente em minha mão, as letras bonitas e grandes, a estrela, a agulha com o barulhinho e minha raiva foi diminuindo. Confuso, sem saber o que fazer, voltei para dentro com a bússola. Guardei-a então no lugar mais escondido do meu quarto, o fundo da última gaveta da cômoda, e voltei minha atenção para outras coisas, naquele dia tão importante para mim. À noite, a festinha do aniversário, bolo, biscoitos, docinhos, salgadinhos e guaranás. A casa se encheu de amigos e parentes, e minha cama se encheu de presentes. Um revólver de espoleta, um jogo de sorte, um quebra-cabeça de madeira, uma bola de borracha, um livrinho de história infantil. A bússola guardada lá onde eu a pusera. Nem de longe pensei em colocá-la na cama, junto aos demais presentes. Estes novos, interessantes, alguns caros. Então, aqui a gente consegue ver como o menino ficou frustrado, né, com a bússola que não funcionava. Num primeiro momento ele ficou triste, depois a raiva dele foi passando. Então, agora vocês vão responder a página 12. A página 12, gente, também são perguntas bem simples, mas a número 16, ó, já vou descer aqui para que vocês vejam. Antes de ler a última parte do conto, vocês vão reler os trechos das páginas anteriores e com as palavras de vocês, vocês vão escrever um final da história, tá? Aí vocês vão, na última pergunta aí, que é a pergunta 16, vocês vão escrever um finalzinho para essa história. Podem responder. Dá tempo, ó, essa primeira parte, a número 13, a número 14 e a 15, dá tempo da gente corrigir, eu acho que antes do intervalo. Ah, não, não dá. É 2h43, mas dá tempo de vocês fazerem. Sora! Oi. Em vez de escrever a pergunta do 16, eu posso falar em voz alta depois? Pode. Pronto, escrevi as minhas palavras e terminei a página 12 também. Respondeu tudo? Sim, respondi tudo. Ai, estou com dor na mão. Pode continuar lá na história? A próxima aula, depois do intervalo, sim. Tá. Eu queria saber o finalzinho. Pra ver se eu respondi alguma coisa certa. Ô, Pro, olha a almofada que eu tenho. Ah, que bonitinha, de estrelinha. Eu ganhei na minha antiga escola, que tinha um teatro pra fazer. A gente precisou todo mundo de uma almofada dessa. Só falta 16. Pra fazer. Pra mim também. Professora, pode escrever o final da história ou não? Pode. Se já terminou tudo, pode escrever o final. Nossa, muito bonito o final. Como assim escrever o final?
A Tem que questão pensar, o 16. jeito que você pensa que vai terminar. Ó, resposta crianças, presta atenção. Como já tá dando o horário do intervalo, eu quero que vocês peguem uma agenda ou um papel que vocês vão ver os deveres que vocês escrevem, tá? Pode ser no autogestão? Quê? Pode ser no autogestão? Pode. Tem que ser um lugar que vocês vão ver. Não adianta minha deixar filha, num eu lugar também que não. escondido. É autogestão. Eu adoro esses negócios. Então, ó, dever de casa, português, para 7/8. 7/8 é sexta-feira, tá? Ô, Pro, como aqui tem prova, VA, VA2 e trabalho, eu vou escrever na prova a mesma data, tá? O conteúdo, essas coisas. Vai ficar confuso, hein? É verdade. Acho que é melhor pegar a minha agenda. Eu acho. Ou uma Não é só prova e sulfite. trabalho e VA. Tá, vou deixar. Eu vou tirar uma print, como A próxima sempre. vez eu te uso, ok? Então, ó, o dever de casa de português. Tá. Dever de cadeira. Apostila, então, é finalizar a página 12 e ler a página 13 e fazer a 14, tá? É o finalzinho dessa leitura e interpretação de texto que nós estamos fazendo. Vai ser dia 8/8. Não, 7/8, que é sexta-feira. Não, eu falei sábado. Vai ser 8/8. Ah, sim. Sábado é 8/8. Dia 8 dos dois lados. Eu vou tirar uma foto com o meu celular. Professora, sabe onde eu tô escrevendo? Você acha que vai ficar o Eu resto tô escrevendo umas mensagens do João Guilherme pra ele, pra não... O que você tá fazendo? Que eu tô recebendo mil mensagens aqui. Pode pro lanche? Quem já copiou o dever pode ir pro lanche, volta 3h10, tá? Tchau. É o dever, João. Tá copiando pra mim? Precisa não. Ai, peraí, gente. Tava copiando, Sônia. Eu copiei pra não esquecer mesmo, João.